Todos os domingos eu venho para EBD. Venha conhecer e espero por você. Paz do Senhor, alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um domingo para a gente estar estudando a lição de número 4, falando sobre como se deu o ministério de Jesus. Nessa nossa revista nós estamos estudando Jesus e o Reino de Deus, então a gente vai estar acompanhando várias lições sobre o ministério de Jesus e também o Reino de Deus. Nossos objetivos, é explicar o ministério terreno de Jesus, demonstrar como se deu o ministério messiânico de Jesus e, por fim, conscientizar a cada aluno a respeito do seu chamado pessoal, tá bom? Todos nós temos aí um chamado para ser atendido. A nossa lição, abra sua Bíblia aí na sua casa, encontra-se como base no livro de Marcos, capítulo 1, do versículo 14 ao 20, tá bom? Você acompanha aí na sua casa, eu não vou ler para não ficar o vídeo muito extenso, mas vocês vão acompanhar o momento em que Jesus convoca os seus discípulos para fazer a obra. A nossa lição tem como tema também, em João, capítulo 1, versículo 29, que diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tá bom? Antes de a gente adentrar na nossa lição, a história de Jesus, ela é inspiradora em todos os seus detalhes, Desde a criação do universo, do seu ministério, da sua vinda à Terra, até a sua presença em cada um de nós. Nessa lição, o que nos inspira, hoje a gente vai estudar na base da inspiração de como Jesus ele aceitou e, mais que isso, abraçou o seu ministério. Nós vamos ver que no seu ministério, o ministério de Jesus foi abraçado intensamente por ele, e também cumprido. A única coisa que acalma o coração de quem tem o chamado é atender ao chamado. Então, qual é o seu, qual é o meu? Então, todos nós temos um chamado e essa vai ser a central dessa lição, a ideia principal dessa lição, qual é o nosso chamado, e nós vamos aprender a atendê-lo, a cumpri-lo com base nos exemplos da vida de Cristo, tá bom? Atendendo ao nosso tópico 1, diz assim: um chamado, uma missão a ser cumprida. O que é um chamado? O chamado é algo que nos faz parar, pensar, e decidir se queremos ou não atendê-lo. Porém, com Jesus foi totalmente diferente. Por quê? Porque ele recebeu sem parar, sem pensar em nada. Jesus apenas abraçou intensamente o seu chamado. E é claro que esse chamado, esse ministério dele, não iniciou no momento em que ele veio até a Terra, mas sim desde a fundação, desde a fundação do universo, desde a fundação do mundo, esse chamado já estava planejado por Deus. Logo quando o homem, Adão e Eva, escolheram o pecado e se afastaram da comunhão de Deus, já havia esse plano, esse projeto de Jesus vir até nós para resolver esse problema. Então, o plano divino de redenção da humanidade foi desenhado por Deus e Cristo foi o papel principal. Cristo foi o Cordeiro que morreu por todos nós para que tivéssemos a vida, como diz em Isaías capítulo 53. Então, desde a fundação do mundo, Jesus já tinha o seu chamado, já essa solução para o nosso pecado já estava planejada. E Cristo veio, Cristo abraçou a sua missão, que diz um chamado, uma missão a ser cumprida. Jesus nem parou em nenhum momento querendo desistir do seu chamado, desistir da sua vida e da minha vida. Ele se esforçou até o fim
né, deixou todo o seu poder, toda a sua glória e viveu como nós e nos deu o exemplo de que nós podemos e que nós devemos sim atender o nosso chamado, né, porque o nosso chamado é uma missão que pode e deve ser cumprida enquanto estamos aqui, tá bom? Olha só, o tópico 2, o ministério terreno de Jesus. O ministério de Cristo ele pode ser dividido em terreno e messiânico, né? O ministério terreno de Jesus, quando estamos falando do ministério terreno, né, estamos fazendo referência ao fato de que ele se fez carne e habitou entre nós. Né? Então ele veio até a terra, viveu como nós, né, de pele e osso, né, e nos dando exemplo de uma vida irrepreensível diante de Deus. Como diz aqui o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, Jesus, né, veio para cumprir um ministério terreno. O que quer dizer isso? É que ele deixou o céu, né, se tornou carne, se tornou sangue, né, pele, osso, sangue, como nós, para cumprir o seu chamado. Jesus, sendo Deus, se fez homem. Sendo rico, se fez pobre. Olha só que interessante. Ele, sendo santo, o fez pecado por nós. Sendo abençoado, se fez amaldiçoado em nosso lugar. Sendo digno, se fez o mais indigno dos homens. Jesus, em seu ministério terreno, nos inspira com a sua forma de agir no dia a dia. Então, além de Jesus sofrer todas essas humilhações, né, deixou de ser rico, né, no céu, porque Jesus é o dono de todas as coisas, estava na glória no céu, né, e ele deixou tudo isso e veio para viver como nós, se fez pobre, né, passou vergonha em nosso lugar. Além disso, ele nos deu um exemplo de uma vida, de como deve ser o dia a dia, né, de uma pessoa que busca cumprir o seu chamado. O que Jesus fazia? Ele orava, ele jejuava, ele ia ao templo e também ia às sinagogas. Ele também lia as Escrituras e também curava os enfermos, expulsava os demônios e ensinava a palavra de Deus. Então não tem como a gente cumprir o nosso chamado, né, se a gente não viver como Cristo viveu, se nós não buscarmos a palavra, se nós não irmos para a igreja, se nós também não orarmos e não jejuarmos. Então, o que é necessário na vida da pessoa que deseja cumprir o seu chamado? Primeira coisa, a oração e o jejum. Também ir ao templo, ir à sinagoga, né, ir à igreja, aprender da palavra de Deus, ler as Escrituras e também, né, orar para que pessoas sejam curadas, né, curar os enfermos, expulsar os demônios, né, e sempre estar no caminho, né, buscando cumprir a vontade de Deus para cada um de nós. Então nunca se esqueça, né, dessas bases na vida de quem deseja seguir com o seu chamado, cumprir o seu chamado, a oração, né, o estudo da palavra de Deus, né, frequentar a sua igreja, né, orar para os enfermos, né, curar os enfermos, expulsar demônios, né, e fazendo tudo isso vocês vão ter muita autoridade, vocês vão ser verdadeiros discípulos para o cumprimento do chamado de vocês, tá bom? Além disso, Jesus era profeta, evangelista, pastor, mestre e diácono. Ou seja, né, Jesus cumpria todas as funções. Né? Jesus não era somente o pastor, mas ele também era o diácono. Ele ajudava nas igrejas, né? Ele ajudava na ordem, né? Ele ajudava em tudo. Né? Veja só, ele deixou toda a sua glória, deixou todo o seu poder para cumprir funções do homem, né? Função aí do evangelista, função do pastor, do mestre de ensinar e também do diácono. Atendendo ao nosso tópico 3, diz assim, o ministério messiânico de Jesus. Nós vimos que o ministério terreno de Jesus, né, era orar, ir à igreja, ensinar o povo, ele ser pastor, ser um mestre, ser um diácono, né? Ele se tornou
homem, né, como nós, né, pele e osso, para cumprir o seu chamado terreno. Já o chamado messiânico, né, quer dizer que ele foi o Messias tão esperado e diversas vezes citado nas Escrituras Sagradas. A gente pode ver em Salmos, capítulo 20, Salmos 22, versículo 16 ao 18, também em Isaías 7, 14 e também em Marcos, capítulo 2, perdão, Malaquias, Miqueias, capítulo 5 e versículo 2, e em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, 12, 10, e muitos outros textos, né? O ministério messiânico de Jesus abrange 3 ofícios, né? Então, para a gente entender o que significa Messias, né? O messiânico, né? Ele era um Messias tão esperado, a pessoa tão esperada para a salvação, né? Que diversas vezes foi citado como aquele que viria para resolver o problema, né? Do pecador, né? Do enfermo, daquele que precisava ser liberto, né? Da vida do pecado, dos demônios. Então, o ministério messiânico ele abrangia 3 ofícios. Primeiro, sacerdote; segundo, rei; e também profeta. O ofício sacerdotal de Jesus, ele não tem origem em uma família ou em uma tribo, né? Que a gente vê o sacerdote lá no Antigo Testamento, ele vinha da tribo de Levi, né? Porque somente da tribo de Levi deveriam ser sacerdotes, mas não, né? Não era temporário, né? Era uma coisa, o ministério sacerdotal de Jesus é eterno, é perpétuo. Então, Cristo é o sacerdote perpétuo e especial, pois ele mesmo se deu em sacrifício por nós. Como rei, ele foi totalmente único, nascendo coroado de majestade. Ao passo que os outros reis dependem de circunstâncias humanas para subirem ao trono. Como profeta, Cristo cumpriu a promessa feita a Moisés e foi poderoso em obras e palavras. Então, olha só, por que Jesus foi sacerdote, por que Jesus foi rei e por que ele foi profeta? Primeiro, ele é chamado, né, de o grande sacerdote, porque o sacerdote era quem oferecia o sacrifício do povo, né, para perdão dos pecados do povo lá no Antigo Testamento. Então, ele era o sacerdote porque ele se deu a si mesmo, ele se deu em sacrifício pelos nossos pecados. E por que ele se fez rei? Ele é o rei dos reis. Porque ele já nasceu coroado de majestade. Mesmo ele nascendo como homem, ele não deixou de ser Deus. Então, ele, como rei, foi totalmente único, nascendo coroado de majestade. E por que profeta? Porque Cristo cumpriu a promessa feita a Moisés, e foi poderoso em obras e palavras, como diz em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, e também Lucas, capítulo 24, versículo 19. Então, guardaram aí, Jesus no seu ministério terreno, é porque ele veio e se tornou homem, cumpriu as funções de homem, de servo de Deus. No seu ministério messiânico, ele veio para salvar, ele veio para redimir, para tirar o povo, da escravidão. E ele teve uma missão como sacerdote, porque ele se deu em sacrifício, teve uma missão de rei, porque ele já nasceu rei, em majestade, coroado em majestade, e profeta, porque ele cumpriu todas as promessas que haviam sobre ele, lá no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, que eu citei aqui, citado nas Escrituras Sagradas. Ele foi diversas vezes citado que viria, que salvaria, e ele veio e salvou, os nossos pecados, salvou as nossas vidas do nosso pecado. Bom, adentrando ao último tópico, diz assim: qual é o seu chamado? Todos nós temos um chamado especial da parte de Deus. Se você não sabe qual é o seu chamado, você ore, você busque na palavra de Deus, fique em oração, buscando, pedindo a Deus, para Deus te mostrar qual é o seu chamado, qual é a sua atividade que você pode desempenhar para o bom andamento da obra,
para que pessoas sejam alcançadas aí pelo Evangelho de Cristo. Então, olha só, Jesus cumpriu, Jesus veio, cumpriu o seu ministério terreno, cumpriu o seu ministério messiânico e ele deixou o seu exemplo, né? Deixou o seu exemplo de fiel, né? Deixou o seu exemplo de nunca desistir. Né? O primeiro exemplo que ele deu foi abraçar o seu chamado, foi aceitar o seu chamado, né? Desde a fundação do mundo. Então, essa também tem que ser a nossa função. Nós somos salvos, se nós estamos aqui hoje, é porque ele um dia abraçou o chamado dele. E nós podemos alcançar muitas vidas abraçando o nosso chamado. Então, se você já conhece o seu chamado, se você já entendeu, né, a sua chamada, a sua missão, né, cumpra, abrace-a, né, com todo amor, né, de todo o seu coração, como Jesus fez. Se você ainda não sabe qual é a sua missão, busque a Deus e tenho certeza que Deus vai te mostrar, te revelar e mais do que isso, né, te dar forças para você cumprir essa missão tão especial para você e também para muitas pessoas que podem ser alcançadas através do seu ministério, através da sua chamada, tá bom? Essa foi a lição de número 4, onde nós estudamos como se deu o ministério de Jesus. Não deixe de acompanhar as demais lições, porque essas lições nessas lições nós vamos aprender muito sobre a vida de Jesus. Hoje foi a lição sobre, né, o ministério de Jesus, e tenho certeza que você aprendeu muito, né, que você aprendeu como pode desempenhar, né, como pode viver o seu chamado. Você viu aí que Jesus, ele não abriu mão em hipótese alguma do seu chamado. E se você, né, que já tem a sua chamada, já está cumprindo a sua chamada, está pensando em parar, não faça isso. Busque oração, busque a presença de Deus, tenho certeza que Ele vai te dar força para você alcançar até o final, tá bom? Então, nossos 3 objetivos, nós explicamos, o ministério terreno de Jesus, o ministério messiânico de Jesus, e também estamos conscientizados que todos nós, na nossa vida, enquanto estamos aqui, temos um ministério a ser cumprido, uma chamada, uma missão a ser cumprida, tá bom? Não deixe então de guardar essa palavra no seu coração, a lição de número 4 no seu coração, tá bom? Até a próxima aula, não deixe de acompanhar as demais lições, que tenho certeza que vai acrescentar muitas coisas boas na sua vida e na vida da sua família. A paz do Senhor e até a próxima aula.